Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, fechamos a semana com a Ana Sá Lopes. Viva, Ana! Olá, Ruben. Abemos programa da AD. Vamos ouvir o líder do PSD, Luís Montenegro. O tempo não é para aventuras. O tempo não é para impulsos repentinos, nem para precipitações. O tempo é o tempo para a maturidade genuína. O tempo é para a moderação autêntica. O tempo é para a firmeza responsável. O tempo é mesmo para a autenticidade. A AD apresentou o programa nesta sexta-feira. Ana Sá Lopes, e o que te pergunto é se o programa do Partido Socialista era um programa que dava tudo a todos. Este fica atrás, é isso? Não, eu acho que é interessante como estes programas se aproximaram muito, tanto do PS se aproximou do PSD, da AD, como o da AD se aproximou do PS. Achas que o salário mínimo ser o mesmo foi uma aproximação? E o IVA e a não existência na descida do IVA para ir além. Portanto, há uma grande aproximação entre estes dois partidos. O que se vê nisto é uma corrida desenfreada a ver quem consegue ir buscar os votos do centro. Eu acho que Rui Rocha, que ontem no debate com Pedro Nuno Santos parecia mais um membro da coligação, hoje deve estar assim um bocadinho assustado ao ver que se continua a ser simpático com o governo e com o primeiro-ministro, se calhar a iniciativa liberal, aliás, como algumas sondagens já indicam, poderá ir por aí abaixo, pela montanha abaixo. Há esse risco. Por acaso, ontem vi esse debate em que Rui Rocha estava mesmo apagado e quase a defender Montenegro, nomeadamente na parte do caso das empresas. Muito, muito, muito complexo. Mas isto é outra história. Mas duvido que a iniciativa liberal se veja no programa da AD e acho que Montenegro está a tentar, é como se houvesse duas forças que estão a se tentar aproximar o máximo para o sítio onde pensam que existem mais eleitores indecisos, que é o centro, que é uma coisa que nunca ninguém ouviu, mas parece que existe, não é? Como há coisas que não se veem, mas que supostamente existem. E as eleições ganham-se, e sempre se ganharam ao centro. Pois, diz isso, mas também algumas pessoas do centro foram votar Chega. Isto, ou que votavam antigamente no PSD e no PS. É muito difícil também fazermos essa ideia do centro. Sim, é verdade que as eleições se ganhavam ao centro. A partir do momento em que temos uma nova força, essas forças também vieram do centro, ou do alegado centro, ou pelo menos de alas mais direitas, ou não, do PSD e do PS. Não deixa de ser interessante, obviamente, que Montenegro também falou para esse eleitorado com a questão da imigração, onde o PSD mostrou que o Chega foi um grande professor nesta matéria. E sem dúvida que falou também para esse eleitorado, não foi só para o centro, mas já aqui uma quantidade enorme de medidas mais para o centro. E depois, Montenegro faz... eu achei muito engraçado, muito interessante aquela parte em que ele diz que, de facto, há um ano ele era acusado de não ter nenhuma experiência governativa. E agora quer que os eleitores escolham entre ele, primeiro-ministro, a sua performance como primeiro-ministro, e o tempo da experiência governativa de Pedro Nuno Santos. De Pedro Nuno Santos, que foi a do Ministério das Infraestruturas, que obviamente que é a isso que ele se refere, não é? Ao tempo de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. É o Ministério das Infraestruturas e todas as polémicas que se associaram, desde a TAP até ao final mesmo com a questão da indemnização da gestora da TAP, da gestora. Portanto, ele faz várias comparações e tipo, ele é autêntico, o Pedro Nuno está mascarado. Aliás, o nosso som remete para isso,
para tipo, o Pedro Nuno reformulou-se para esta campanha e ele é o mesmo de sempre. Nisso, aquela final, é assim um bocadinho, pronto, é um bocadinho brega, mas não deixa de ser curioso. Aquele final, eu sou o mesmo de sempre, este sorriso. Há pessoas que me dizem que eu não devia ter este sorriso, porque este sorriso irrita as pessoas, mas eu tenho este sorriso desde que nasci e vou continuar, tipo assim. O Pedro Nuno mudou e eu não vou mudar. Ele está a querer fazer esse... Agora, não sabemos qual vai ser o resultado desta estratégia. A sondagem de hoje, conhecida por parte do Correio da Manhã e Jornal de Negócios, mostra que o PS até está a subir. O PS está a subir nas sondagens, embora a subida não seja significativa, estamos a falar de escassos pontos, mas pelo menos o facto de aparecer à frente, não é? Ou seja, já muda a manchete. Há uma inversão que pode criar uma dinâmica nova, vamos ver. Eu acho que esta foi a semana com mais sorte para Pedro Nuno Santos, talvez desde 2018, em que naquele famoso Congresso da Batalha ele foi entronizado futuro secretário-geral do PS. Nunca tinha visto uma coisa daquelas, mas de facto foi o que aconteceu. E de facto concretizou-se. E confirmou-se bastante, 6 anos depois, acabou, 6 anos depois acabou a confirmar-se que ele era o sucessor de António Costa. Mas nesse dia Pedro Nuno Santos estava eufórico, o dia tinha corrido muito bem, percebeu que tinha o apoio do partido para o seu objetivo, e depois, obviamente, as relações com Costa não ficaram muito boas e houve ali muito problema mesmo no Ministério das Infraestruturas. Depois houve problemas. A primeira campanha de Pedro Nuno Santos é uma campanha complexa porque ele ainda está muito agarrado à herança de António Costa e não pode sair dali. E esta, de facto, é a campanha onde ele pode estar mais livre. E, de facto, ao ter vencido como venceu, na minha opinião, porque conseguiu posicionar-se ao centro, que era um objetivo dele, que era considerado um radical, o debate com Mariana Mortágua e depois com o Rui Rocha de uma maneira ainda mais acentuada. E agora as sondagens, foi a semana de sorte para Pedro Nuno Santos. Agora, isto não são garantias absolutamente nada e continuo a dizer que o mais normal é que os portugueses ouçam para aquela mensagem do Primeiro-Ministro da continuidade, ainda por cima numa altura de instabilidade mundial, e que se calhar é aquela velha frase portuguesa, entre o certo e o incerto eu escolho o certo, e pode ser que isso estamos muito longe ainda de perceber qual vai ser o resultado. E muitas vezes os resultados surpreendem-nos, como nos surpreenderam em 2022 com a maioria absoluta do PS. Faltam 37 dias para 18 de maio. Nunca mais chega. Beijinho, bom fim de semana. Vamos descansar, voltamos segunda-feira. Vamos descansar, voltamos. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.